E o autor desse livro está aqui conosco, que é o diretor do Centro do Teatro do Oprimido, com sede no Rio de Janeiro, Augusto Boal. Eu queria dizer duas coisas antes. Há pouco tempo eu fui entrevistado e me perguntaram o que é que eu achava da importância desse fórum. E eu respondi que mesmo que todos os oradores fossem mudos e mesmo que todos os assistentes fossem surdos e ninguém soubesse nada do que é que tinha acontecido aqui, mesmo assim esse fórum já tinha sido extremamente importante. Extremamente importante, porque, e a prova dessa extrema importância é que Davos já está falando em diálogo. Eles já têm com raio laser, eles estão pondo no céu keep up dialogue, ou keep dialogue going on, alguma coisa desse sentido. E mesmo que ontem disseram que foi boa, que não foi boa, a encontro através da televisão, sendo boa ou não, não importa. Eles já ficaram tocados pela existência desse fórum. E este fórum, para mim, me dá uma alegria enorme, porque eu já estava cansado dos resmungos, de ouvir só resmungos, inclusive os meus. Eu vivia resmungando pelas paredes, que porcaria de mundo, isso que podia ser tão bom, está sendo essa porcaria desse jeito. Eram resmungos que a gente fazia. E eu acho que pela primeira vez se estruturou um fórum que tem o objetivo não apenas de protestar, que é uma coisa muito boa, a gente tem que protestar, que tem que berrar bem alto. Eu sempre digo que aquele ditado popular que diz que o bom cabrito não berra, está totalmente errado. O bom cabrito é o que mais alto berra, mas além de nós berrarmos alto e alto estamos berrando, além disso, já se está produzindo um efeito, já se está o diálogo sendo instaurado. Isso, para mim, é da maior importância. A segunda coisa que eu queria dizer é que também, numa entrevista, me perguntaram como é que ia ser a reunião de hoje. Eu falei assim, olha, eu sei como é que eu vou começar. Agora, como é que vai ser o meio, não tenho a menor ideia, e muito menos ainda de como é que vai acabar essa reunião. Então, eu não sei. Agora, só que quando eu cheguei aqui, eu tinha dito isso, que eu sabia como é que ia começar e não sabia o resto. Agora, para dizer a verdade, eu não sei nem direito como é que eu vou começar, porque eu tenho um texto preparado e eu gostaria de ler esse texto. Eu acho que ele é bom, então eu gostaria de compartilhar esse texto. Mas, ao mesmo tempo, eu senti necessidade de introduzir um prólogozinho para ficar mais claro o que é que eu quero dizer. E depois que eu pus o prólogo, depois no final eu falei assim, mas aquele prólogo fica lá meio solto, então eu queria botar um epílogo também. Aí botei um epílogo. Mas o pior é que depois do prólogo com o epílogo, eles ganharam uma certa unidade. Então eu acho que eu vou começar assim, vamos ver se dá certo. Eu começo pelo prólogo, eu pulo a parte do meio, vou para o epílogo, depois volto para a parte do meio, que tem uma unidade nela mesma. Eu acho que isso vai dar certo. Se não der, desculpe, eu vou fazer o meu melhor, tá? Então, olha, se eu fizer assim, juntar essa primeira parte com a última, então eu posso dar um título até que é muito bonito, que é assim, O Banquete de Macbeth em Davos e o Teatro como Arte Marcial. Então, são as duas coisas que eu vou mais ou menos focalizar. O Banquete de Macbeth e o Teatro como Arte Marcial. Então, começa assim. Nós queremos a paz, não a guerra. Queremos paz, mas nunca a passividade. Por isso viemos a Porto Alegre. Não se preocupem, mesmo que quiséssemos a guerra, seria impossível. A guerra acabou. A guerra foi assassinada e quem a matou foi um general. Foi o general Colin Powell. Semanas atrás, esse chefe supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos declarou que aquele país nunca mais deve se envolver em guerras suicidas como no Vietnã, quando 500 mil de soldados norte-americanos, armados até os dentes, tiveram que fugir do exército vietnamita descalço e tiveram que fazer fila no telhado da embaixada, escapando de helicópteros. Foi muito feio para a imagem de um exército tão poderoso. De agora em diante, o mais poderoso exército de todos os tempos, a maior potência nuclear e diplomática do mundo, a maior potência econômica e industrial que já existiu na face da Terra, os Estados Unidos só se envolverão em uma guerra, segundo Collins, quando a chance de vitória forem de 100 ou um pouco mais %,
que as possibilidades de derrota sejam de 0 ou um pouco menos por cento e que, mesmo assim, os caminhos da retirada estejam bem guardados, porque pode haver algum imprevisto. Essa declaração representa o fim da guerra. Colin Powell matou a guerra, mas o seu lugar não ficou vazio. Powell inventou a figura jurídica da pena de morte internacional. Os Estados Unidos, que já era a maior potência em tudo que existe, tornaram-se agora o único juiz universal e a quem cabe fazer justiça. Qual justiça? A sua. O poder justiceiro do general não se aplica somente aos países como o Brasil, cujas forças pobremente armadas são os próprios militares que o disseram diante do presidente da República meses atrás: não sou eu que de armas eu não entendo. O Brasil tem um insuficiente arsenal e, mesmo assim, sucateado. O submarino atômico Irkutsk afundou quando estava em serviço nos mares do norte. Um dos poucos submarinos nossos, convencionais, afundou meses atrás, ancorado no cais do porto. Não em combate, mas na hora do recreio. As forças que Powell comanda podem destruir qualquer outra força nesse mundo, de dia ou de noite, onde quer que ela se esconda. Não ameaça apenas exércitos da Iugoslávia, de Granada ou da Nicarágua. Também a França, a Alemanha e outras potências sofisticadas estão igualmente no simbólico corredor da morte de uma possível execução sumária. Comportem-se bem, pois a sentença poderá vir, não se iludam. Ninguém é forte bastante para adiar por mais do que por alguns dias a rendição incondicional diante de tal exército. Powell, ele mesmo, um soldado, decretou o fim da guerra e o fim do soldado. Em lugar deste, nomeou o carrasco. Um soldado é aquele que luta correndo um certo risco, por menor que seja. E o que é o carrasco, senão um letárgico funcionário de tranquila carreira, amparado pelas leis e pela religião, que confortavelmente injeta a injeção letal, aperta o interruptor da cadeira elétrica ou enlaça o pescoço do prisioneiro que já lhe é entregue com os pulsos algemados e a moral destruída. Powell aposentou o soldado e deu emprego ao carrasco. Ele vem nos dizer que foi abolida a guerra e decretada a pena capital universal, abolido o soldado e instituído uma força especial de carrascos bem treinados. Temamos. Tudo isso para quê? Tudo isso para assegurar que a vontade dos senhores de Davos se cumpra. Quem são esses senhores? Para entendê-los, temos que recorrer à história da filosofia e ao filósofo Pitágoras, um homem que primeiro conseguiu uma proeza extraordinária do pensamento humano. Ele dissociou o número da coisa numerada. Hoje, isso para nós parece uma banalidade, mas não era. Antes dele, é claro, os comerciantes já sabiam contar, e contavam grãos de arroz e saco de arroz, de feijão, potes de mel, espigas de milho, espigas de trigo, desde que as mercadorias estivessem diante dele visíveis, como o ábaco diante da criança que aprende a contar com a ajuda de bolinhas coloridas que deslizam em um arame. Antes de Pitágoras, era necessário que 2 vacas e 2 bois se apresentassem diante do comerciante para que ele pudesse concluir que aquelas bestas perfaziam um total de 4 animais, 2 vacas mais 2 bois. Mas se as vacas e os bois, famintos, resolvessem pastar no campo, as aritméticas dos comerciantes desmaiariam. Pitágoras veio e disse: façamos abstração dos números, pensemos os números em si mesmos. O filósofo separou os números abstratos das concretas vacas numeradas e deu certo. As contas podiam ser feitas mesmo na ausência dos animais. Foi um extraordinário avanço para o ser humano e para as vacas que puderam pastar em paz. Hoje, este mesmo instante que estamos reunidos aqui discutindo os malefícios da globalização selvagem, o que estarão fazendo os senhores de Davos com as suas máquinas de somar e de dividir? Estão fazendo exatamente o contrário do que fez Pitágoras. Estão reificando, estão coisificando os números e fazendo abstração dos seres humanos.
O número em Davos é coisa concreta, o ser humano é uma vaga ideia abstrata. Dele se ouve falar, mas parece que o ser humano está em algum lugar, mas não está em Davos. Os números dos senhores de Davos são números abstratos de contas bancárias, não são números de doentes em hospitais, crianças sem escolas, cidades sem esgotos, multidões esfomeadas. São números que existem por eles mesmos, sem referências de carne e osso. Os senhores de Davos pensam no lucro abstrato e esquecem a fome concreta. Todos os cálculos abstratos que fazem são absolutamente corretos. O que para eles é incorreto é a inoportuna existência dos seres humanos. Isso não devia haver. Em Davos, os números passam a ser o sujeito da história. Alíquotas, juros, índices Dow Jones, Nasdaq, dividendos. Para eles não importa a saúde, a educação, o bem-estar e o lazer, porque essas são preocupações humanitárias e não econômicas. Não interessam a nova economia abstrata de Davos. Esta estrábica visão da economia, como ciência abstrata, opera uma tremenda divisão na humanidade que se torna em três. A primeira humanidade privilegiada é aquela que controla o Deus mercado, senhora do mundo, espécie de paraíso terrestre, abundante em anjos sexuados e gozos materiais. A segunda humanidade é o purgatório da classe média, é a humanidade daqueles que a qualquer título estão relacionados com o mercado e podem, bem ou mal, sobreviver. A terceira humanidade, a que vive no inferno, é a humanidade descartável, inútil, fora do mercado. Encontra-se ela nos extremos da África ou no ventre dos Estados Unidos, onde mesmo lá miseráveis existem, negros e latinos, é verdade, quase todos. Não quero parodiar filósofos, não quero imitar Descartes, mas creio que hoje somos obrigados a dizer: eu estou no mercado, logo existo. Ai de quem não puder pronunciar essa frase terrível, será condenado à terceira humanidade, às profundezas do inferno globalizante, e com ela será descartado. Está havendo atualmente um movimento muito interessante, um abaixo-assinado que corre veloz pela internet, que pede ao Papa a abolição do inferno. Diz é verdade, tem até um site. Eu acho que todo mundo aqui é a favor da abolição do inferno. Vamos mandar ao Papa também um pedido nesse sentido. Diz o abaixo-assinado, e com toda razão, que o inferno bíblico é um equívoco das Escrituras. Não é possível que Deus, todo bondade, tenha imaginado vinganças tão terríveis e ainda por cima continue permitindo a existência continuada do inferno, tenebroso calabouço de diabólicas crueldades. Verdadeira obra de Pinochet, Hitler, Garrastazu das Mortes, Stroessner e Videla. Nunca de Deus, o soberano da bondade, da compreensão e da ternura, abaixo o inferno bíblico. O abaixo-assinado pede a revogação sumária do Estatuto do Inferno e a sua extinção imediata, porque compreende que o inferno não pode ser reformado, melhorado num ou noutro aspecto mais escabroso, tem que ser destruído. Nesse inferno bíblico, no entanto, com todo o enxofre que exala e o fogo que vomita, com seus tridentes cáusticos e envenenados, tortura-se menos do que nos bolsões de miséria existentes neste mundo terrestre e provocados pela economia abstrata, a grande diabo universal. Saibam, senhores de Davos, que as torturas continuam existindo em nossos países e, se são menos espetaculares do que o eram nos campos de concentração nazista, é porque não estão concentradas e sim difusas, mas são tão dolorosas quanto aquelas da Segunda Guerra e provocam a mesma dor. O inferno, dada a sua natureza, não pode ser reformado, tem que ser destruído. Temos que pedir imediatamente a revogação do inferno terrestre e sabemos que para isso é necessário eliminar com urgência urgentíssima os seus dois principais tridentes diabólicos, o vampiresco vínculo escravatício da dívida externa e os malefícios da loucura de Dom João III, que presenteou seus amigos com as capitanias hereditárias. Temos que fazer a reforma agrária.
Não basta, é pouco, mas muito pouco, mas é um passo, é o primeiro curto passo que inicia a longa caminhada. Essa era a introdução, e agora eu vou pular, vou pular para o epílogo, que é o que se chama o banquete de Macbeth. E que é uma visão aterrorizadora que eu tive num sonho que eu tive. Eu vivo sonhando, desde que eu soube desse fórum, eu vivo sonhando. E um dos meus sonhos foi com Shakespeare. E é assim, não quero assustar ninguém, mas tenho a certeza que no fim do encontro de Davos, o último banquete daqueles senhores da economia, antes que a conferência se encerre, há de se transformar no banquete de Macbeth. Esse personagem shakespeariano queria o poder a qualquer preço, porque as 3 feiticeiras lhe haviam dito que ele era um predestinado, como predestinados se julgam os senhores de Davos. A qualquer preço querem o lucro máximo, como Macbeth queria o poder total. Para obter esse poder, Macbeth foi assassinando todos os inimigos que encontrava pelo caminho, até exterminá-los todos. Quando pensou que estava livre, sem rivais, seus 100 inimigos, todos mortos, Macbeth ofereceu aos seus restantes aliados um grande banquete. E foi esse o clímax da tragédia. Entre o aperitivo e o primeiro prato, começaram a aparecer no banquete os espectros daqueles que tinham sido por Macbeth assassinados. Entre o primeiro e o segundo prato, mais espectros apareceram, mais fantasmas. E antes da sobremesa, dezenas de fantasmas ocupavam todas as cadeiras daquele banquete e bailavam em cima da longa mesa do letal banquete. Pois sei que assim será amanhã ou depois, quando no término dessa nova sessão de economia abstrata na Suíça, assim será durante o grande banquete de Macbeth em Davos. Antes mesmo que espouque a primeira garrafa de champanhe, começarão a aparecer os fantasmas das vítimas do holocausto da inanição africana, da Eritreia, Uganda, Congo e Ruanda, daquela África onde ontem nasceu o ser humano e hoje o ser humano que ali nasceu, ali morre de fome. Depois dos salgadinhos, virão os espectros dos mortos do Haiti, da República Dominicana, Bangladesh, os pares da Índia, e todos bailarão esvoaçante em torno dos convivas assustados. Depois do trou normand, artifício culinário de origem romana, que ajuda os comensais a comerem ainda mais, abrindo insuspeitados espaços em seus estômagos, virão os espíritos dos desaparecidos da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Brasil, daqueles que morreram assassinados pelos golpes organizados pela CIA, que é o braço direito armado dos senhores de Davos, que é da mesma ideologia. E virão os espectros das nossas crianças de rua e dos militantes do MST que foram mortos desarmados, quando tudo que queriam era um pouco mais do que os 7 palmos, que é a terra que lhes coube neste imenso latifúndio brasileiro. Antes da sobremesa, subirão àquela mesa funesta as vítimas de braços cortados de Sierra Leone e bailarão grotescamente com os senhores de Davos os 30 milhões de cidadãos norte-americanos miseráveis, todos portadores de passaportes do Império. O banquete de Davos não vai acabar bem, como não podia ter acabado bem o banquete de Macbeth. Nós queremos a paz, sim, não a guerra. Paz, não a passividade, que é cúmplice da guerra e da fome. E precisamente porque desejamos a paz, estamos reunidos em Porto Alegre para denunciar. Aqui viemos como quem avisa, como quem faz lembrar e não permite que se esqueça, como quem alerta para que depois ninguém diga, eu não sabia. Um dia, depois do banquete de Macbeth, um dia de ser realizado o grande julgamento de Nuremberg da economia abstrata. E é bom que os senhores de Davos, que com suas plumas de ouro hoje assinam sentenças de morte, não digam amanhã o que disseram os nazistas diante do tribunal que os condenou. Eu não sabia. Havia campos de concentração em meu país? Eu não sabia. Matavam judeus, comunistas, ciganos e homossexuais em câmaras de gás? Eu não sabia mesmo, eu não sabia nada. Pois saibam,
Saibam enquanto é tempo, senhores de Davos. Saibam que se morre de fome neste mundo globalizado, que globaliza o lucro e não a felicidade. Morre-se aos milhares no momento mesmo em que suas excelências deliberam a melhor maneira de oferecer os maiores lucros ao menor número possível de milionários, neste mundo infectado pelo mercado soberano. Nós sabemos que os senhores de Davos sabem tudo, proibidos, pois, estão de dizer eu não sabia. É preciso conter a metástase da globalização. Para isso viemos a Porto Alegre. Bom, isso foi o próprio epílogo. Agora tem a parte do meio. Que aí eu falo mais de teatro que a minha seara, né? Então vamos lá. A ideia da globalização da economia e da cultura, que hoje se apresenta moderna, é mais velha do que a Sé de Braga, como dizia minha avó. Modernos são os computadores e os meios de comunicação, a velocidade da bolsa e o vertiginoso trânsito dos capitais. As relações econômicas internacionais, fantasiada com a discreta elegância da diplomacia e da retórica, sempre foram de natureza predatória, obra que são do ser humano. Sempre que uma nação, tribo ou império alcançou sobre seus vizinhos poder hegemônico, sempre procurou globalizá-los, fagocitá-los, destruí-los. Jamais o forte estendeu ao fraco a mão amiga. O império dos 1000 anos de Hitler não hesitava em aplicar soluções finais aos diferentes, matava. A Pax Romana, outra coisa não foi senão a globalização do poder de César. Átila, o flagelo de Deus, invadia terras e por onde passava o seu cavalo, a erva jamais tornaria a crescer. Não se diga, pois, que globalizar é moderno. A voracidade humana sempre existiu e hoje campeia. Hoje, talvez, a hipocrisia seja o manto diáfano que esconde a nudez canibalesca da globalização. Quando se invadiu o Iraque por ter ocupado o poço de petróleo do Kuwait, o que fez dobrar o preço do barril, invocou-se então o sagrado dever da ingerência humanitária. Bombardeou-se Saddam, ingerência humanitária, e o barril baixou de preço. Esse mesmo dever humanitário é esquecido em Sierra Leona, onde cortar braços de prisioneiros políticos e de crianças é rotina. Em Ruanda e na Eritreia, onde tratores todos os dias empurravam para a cova rasa centenas de cadáveres putrefatos. Aí não havia o direito de ingerência. Clinton, convenhamos, que tem um sorriso simpático e sedutor, em novembro de 2000, visitando o Vietnã, sorrindo, exortou os dirigentes vietnamitas a prestarem mais atenção aos direitos humanos em seu país. Quem não concordaria? Detalhe, Clinton era o presidente da nação que há 25 anos lançou toneladas de napalm sobre esse mesmo Vietnã e matou 2 milhões de pessoas. Onde estava o respeito aos direitos humanos? 2 milhões de hipocrisias globalizando o capitalismo. Eu seria a favor da globalização se o objetivo seu fosse a saúde, a educação e a ciência, mas o que se globaliza são apenas as ações na Bolsa. O Banco Santander, recentemente, não teve o menor escrúpulo em dizer que vai despedir centenas de empregados do Banespa, porque precisa modernizá-lo. O Banespa está dando lucros, dará mais lucros, criando maior miséria. As ações do Banco Espanhol baixaram de preço porque os acionistas acharam loucura investir no Brasil, país não confiável, dirigido por um governo desacreditado. Mas logo voltarão a subir quando se souber que os 7 bilhões de reais que o Santander pagou serão recuperados em 2 anos através de artifícios tributários, como explicou o Diese. Infelizmente, o mundo não é aquilo que nós gostaríamos que fosse. Como disse o rei Afonso VI da Espanha, se antes de criar o mundo, Deus tivesse perguntado a minha opinião, eu francamente teria aconselhado alguma coisa bem mais simples, um ser humano menos complicado e sem tanta arrogância e cupidez.
Mas, enfim, o mundo é o que é. Nós não somos culpados daquilo que ele é, mas temos grandes responsabilidades por aquilo que ele virá a ser. Quero fazer uma revelação estarrecedora. Atenção, a vida se alimenta da morte. A natureza é impiedosa, cruel, amoral. É ela que nos dá o mau exemplo. Nela, o gordo come o magro, o forte engole o fraco. Para que estejamos vivos, temos que matar. Seja um suave pé de alface ou uma porca de 300 quilos. Essa é a nossa natureza humana que transportamos, animal, que transportamos para as nossas relações humanas. O ser humano ainda não se humanizou, ainda vive pendurado com o rabo nas árvores, ainda não se rege por uma moral. Vivemos épocas neandertalianas, e só porque sabemos dar nó em gravata, pensamos que já somos homo sapiens sapiens. Não é verdade, nós ainda somos bichos. O homem é o lobo do homem, dizia o poeta, e eu acrescento prosaico: o homem come e é comestível. Neste mundo de rancor e ódio, trancos e barrancos, a bondade é uma invenção humana. Não nasce espontânea como flor silvestre, tem que ser ensinada e aprendida, mas o ser humano é mau professor e pior aluno. Esta é a nossa vasta e imensa tarefa. Temos que nos afastar da nossa natureza selvagem e criar uma cultura onde a bondade seja possível e a solidariedade gozosa. Mas o que é a cultura? Num sentido amplo, somos todos produtores culturais, porque o primeiro objeto do nosso cultivo é a própria vida. Cultivamos a vida biológica, afetiva e social, o trabalho e o lazer, a guerra e a paz. Todos produzimos cultura. Gente da mesma cidade, região, etnia, país ou religião. A vida, para que exista e persevere, exige. E das respostas que damos às exigências da vida, daí nasce a cultura. Cultura é o fazer, é o como fazer, é o para quê e para quem se faz. Temos que assumir a nossa condição humana, inventiva, criadora. Não somos castores que constroem sempre os mesmos diques, geneticamente programados. Não somos pássaros que fabricam sempre o mesmo ninho, cantando sempre a mesma canção. Nós somos capazes de inventar canções e de inventar arquiteturas. Inventamos o que necessitamos, preenchemos carências, inventamos a roda para que mais longe nos permitam viajar do que as pernas. Inventamos a ponte para cruzarmos o rio, construímos casa que nos abrigue e roupa que nos proteja do sol e da chuva. Cultura são todas as atividades que satisfazem necessidades, mesmo as supérfluas. É o como fazer aquilo que se faz. Somos todos produtores culturais, mas mesmo exercendo a mesma atividade, não produzimos o mesmo produto. Para cobrir a mesa, é necessária a toalha. Qualquer costureira é capaz de cortar um pano, eis a toalha. Uma rendeira do Ceará, no entanto, faz toalhas e vai além, preenche a carência, mas o produto que fabrica é mais, é arte. A rendeira responde não apenas às necessidades práticas utilitárias, mas também às suas próprias necessidades estéticas. Sua toalha cobre a mesa e agrada os olhos. Seu valor é maior, tão grande que pode ser impossível usá-la como toalha que protege a mesa. Talvez seja necessário proteger a toalha. A costureira, tão grande que talvez a rendeira não possa comprar aquilo que ela fabrica. Costureira e rendeira exercem a mesma atividade, o fabrico da toalha. Porém, a cearense excede a simples necessidade. Cultura e arte, as duas são produtoras culturais, sendo que uma é artista. A arte faz parte da cultura, e a cultura é o ser humano, é o que há de humano no ser, é aquilo que nos distingue dos outros animais. Os produtores culturais não produzem apenas para si mesmo. Ao produzir para outros, seu produto torna-se mercadoria. E o artista cria além do necessário imediato, cria o gozo. E o gozo pode se tornar necessário e pode se tornar mercadoria. Aí reside o perigo mortal. Quando um artista produz arte, responde à sua necessidade, à sua maneira de ver, sentir e pensar. Quando essa arte se transforma em mercadoria, introduz um elemento novo, a demanda externa prioritária.
A arte, transformada em mercadoria, enfrenta o desafio das prateleiras e o ritual do leilão. O artista responde não mais a si mesmo, mas à demanda do mercado, que, como se sabe, não é espontânea, é induzida pela propaganda. Nos anos 60, em uma exposição de arte indígena em São Paulo, um dos expositores indígenas confessou: na nossa aldeia, nós fazemos estatuetas sem as cores vivas que pintamos para os mercados paulistas. Aqui, em São Paulo, os compradores preferem as coloridas. Qual passou a ser a identidade daquele índio que era artista e se reduziu a um artesão? Fazia ainda arte indígena ou indígena para o branco? É isso que o mercado consome. É uma frase que se ouve e é uma frase terrível. Mercados determinantes, artistas determinados. Mercado sujeito, artista objeto. Anti-artista. Van Gogh, quando viveu, vendeu apenas um quadro, tendo pintado centenas. Morreu miserável. Hoje, um dos seus quadros, recentemente, vendeu-se por 70 milhões de dólares, não para ser oferecido ao gozo público, e sim para a intimidade reclusa de um banco em Tóquio, onde facilita transações financeiras. Vivo, Van Gogh preferiu ser artista e ignorar o mercado, ser dono da sua voz e não a voz do seu dono. Morto, triunfa o mercado. Se o artista se submete ao mercado, aceita as suas leis. Eu admiro os comerciantes que fazem do seu comércio uma arte, mas tenho piedade dos artistas que fazem da sua arte um comércio. As leis do mercado são as leis dos mercadores, assim como a lei da selva é a lei do leão. No Brasil, essa perversidade vai ainda mais longe, com a famigerada lei da sonegação fiscal, também conhecida com os codinomes de lei de incentivo à cultura, lei Sarney e lei Rouanet. Na verdade, é a sonegação fiscal de que se trata. No Brasil, são os próprios mercadores que elegem seus artistas privados. Antes era o governo que subvencionava as artes. Hoje vai-se de porta em porta, pires, cuia ou prato de sopa na mão. O tamanho do recipiente depende da intimidade que se tenha com o poder. Vai-se implorar subvenções. É claro que para montar uma peça de famintos maltrapilhos, como a ralé de Máximo Gorki, jamais se poderá contar com o patrocínio de uma fábrica de macarrão e espaguete, ou de tecidos de cambraia de linho. Ralé excita a piedade, que não é boa vendedora. A boquinha da Xuxa, beijando a câmera, excita sexualmente dos 8 aos 80, e vende bem, terá sempre patrocinadores. Os sabonetes do Gugu e as pauladas do Ratinho excitam sentimentos fortes e terão sempre patrocinadores afoitos, porque vendem tudo, até a alma. O processo globalizador, a cultura e a arte passam a servir ao mesmo propósito do comércio em geral: o lucro, a propaganda, a despersonalização dos artistas e a dos seus consumidores. Quando assistimos um filme norte-americano, não é apenas o enredo que temos que engolir goela abaixo. São as roupas de brim, os chapéus texanos, a marca de uísque, a música, os Hello Joe, Go to Hell Jack, os carros que explodem em modernas pontes de aço e são jogados no mar sulcado de jet skis. São as sirenes policiais, a violência, os últimos modelos de metralhadoras que serão usados pelos nossos traficantes, sempre up-to-date, com as inovações bélicas. Um filme norte-americano vende mais mercadorias do que os anúncios comerciais explícitos. A globalização exige o lucro em todas as atividades humanas. A globalização do lucro impõe a uniformização dos seres humanos, e isso é terrível. Todos devem ser igual e consumir igual, vestir igual e comer o mesmo hambúrguer de vaca louca. A globalização impõe, consciente ou subliminalmente, normas de comportamento, valores morais, ideologias e gosto estético. É importante para os globalizantes destruir as culturas nacionais, as culturas locais, dizimá-las, pois que elas são a identidade dos cidadãos, seus criadores. É preciso destruir identidades. Quando ouvimos uma música brasileira, seja a bossa nova ou mais tradicional, chorinho ou samba de carnaval, nós nos reconhecemos, vemos a nossa cara. Quando vemos um filme, mesmo da Atlântida, dos velhos tempos, gostando ou não, dizemos: somos nós sim.
Hoje é proibido ver-nos em nossa arte. Temos que ouvir rock heavy metal, ver Godzillas, tubarões e dinossauros. A globalização impõe a todos a mesma língua, na qual devemos dizer o mais do que amém. Devemos dizer, yes sir, why not? Este é o curioso paradoxo da globalização. Para globalizar, é necessário abolir o diálogo, isolar o indivíduo, não para que fortaleça a sua individualidade, mas para que desapareçam as diferenças que lhe dão unicidade. Instala-se o indivíduo diante da TV como símbolo de intransitividade, não como eletrodoméstico, para que dele, anestesiado, se extraia a sua individualidade, sequestra-se a individualidade do indivíduo, transformando-o em coisa, isola-se o indivíduo para que perca a sua individualidade, ao perder o diálogo, ao perder a alteridade. Indivíduo sem identidade, sem nome, tornado número, isola-se o indivíduo para que seja mero recipiente vazio, onde a mídia e o discurso político tecnocrata vertam conteúdos. Elimina-se a descontinuidade entre um indivíduo e outro. O monólogo da globalização promove a clonagem do ser humano. Em arte, elimina-se o artista, aquele que cria o novo e entra em cena o técnico artesão, aquele que reproduz ad infinitum o mesmo modelo. A globalização é a morte do artista. No Brasil hoje é quase impossível ser artista e permanecer no mercado. Poucos conseguem fazê-lo. Se quisermos com nossa arte ajudarmos a mudar o mundo, começando pelo nosso país, pelo nosso estado e pela nossa rua, é imperativo ir trabalhar onde a arte não se compra nem se vende, onde a arte se vive, onde somos todos artistas, lá onde vive o povo, nas ruas, favelas, nos acampamentos do MST, nos sindicatos operários, nas igrejas. Lá estão os que buscam a sua identidade e se recusam a serem plastificados, aqueles que querem afirmar sua existência, mesmo se convivem com outros que também lá estão e já foram dominados pelas ideias dominantes. Temos que ter esperanças, mas não temos que ter ilusões. Mas por que se globaliza? Existem hoje duas ideologias fundamentais nesse mundo. Uma diz que a humanidade é uma só, somos todos raças, somos todos humanos irmãos. Portanto, o Estado deve tomar a seu cargo, oferecer básicas oportunidades iguais a todos, sem levar em conta o berço e a conta bancária. A outra ideologia pode ser explicada por uma fábula antiga, a jangada da Medusa, que conta a história de náufragos à deriva. Sem comida, decidiram matar e comer os moribundos primeiro, os aleijados depois e as criancinhas indefesas. Queriam se salvar, viver eternamente. Foram se comendo uns aos outros, até que na jangada sobrou um único sobrevivente, que, morto de fome, começou a se comer a si mesmo, começando pelas partes mais dispensáveis do corpo, os dedos, o braço esquerdo, a perna do mesmo lado, e foi comendo o próprio corpo e acabou por comer os intestinos, já que não tinha encontrado nada de mais substancial e nutritivo, nem na cabeça, nem no coração. A última coisa que o náufrago comeu foi a própria língua e a própria boca. Depois não comeu mais nada. As classes ricas no Brasil hoje estão comendo apenas crianças de rua, trabalhadores sem terra, negros e desempregados. Mas virá um dia em que se comerá a si mesma. Essa ideologia canibal... Essa ideologia canibal também se chama modernidade, canibalismo é moderno. Dizem que a esquerda e a direita já não existem, são coisas da Revolução Francesa. Talvez seja verdade. Eu não falarei mais de esquerda e de direita nunca mais. Palavras fora de moda. Falo do que existe, falo de humanismo e canibalismo. São mais antípodas. Hoje existem apenas humanistas e canibais. Basta de hipocrisia. Nesse confronto... Neste confronto, humanismo versus canibalismo, Tiradentes versus Joaquim Silvério, como dizia Barbosa Lima Sobrinho, no Brasil estão ganhando os canibais de goleada. No mundo que se pretende robotizar,
A obra de arte perde a sua razão de ser e dá lugar ao produto único. O mercado opera em nós uma coisa terrível, que é a prótese do desejo. Extirpa o nosso desejo e implanta em nós o desejo do mercado. Para que se compre e venda cada vez mais, eu tenho que cantar com a garganta do cantor de sucesso, bailar com as pernas de outro bailarino, não com as que tenho, ver o mundo com olhos alheios, não com os meus, chorar a lágrima que não é minha, sorrir o sorriso que esculpiram no meu rosto como pedra. Eu peço, cantemos com a nossa voz, bailemos com o nosso corpo, digamos a nossa palavra. Essa deve ser a arte dos humanistas, daqueles que se negam à robotização e afirmam as diferenças e delas a unidade. Somos homens, somos mulheres, temos a pele negra e temos a pele branca, temos olhos azuis e olhos castanhos, mas a nossa esperança é verde. Somos diferentes pelas culturas onde crescemos, países em que vivemos, somos iguais pela nossa determinação em sermos nós mesmos e nos recusarmos a sermos extensões do mercado rei, macacos de auditório. A globalização deseja um monólogo. Para combatê-la, o diálogo é necessário nos sindicatos, nas escolas, nos partidos, nas ciências e nas artes, na solidão do divã do psicanalista e nas reuniões multitudinárias do teatro na praça. Teatro é um meio privilegiado para descobrirmos quem somos, para criarmos nossas próprias imagens do nosso próprio desejo. Por que o teatro? Porque existem artes, como a música, que organizam o som e o silêncio no tempo. Outras artes, como a pintura, organizam a forma e a cor no espaço. E artes como o teatro, que organizam as ações humanas no espaço e no tempo. Ao organizar ações humanas, revelam estruturas, interações sociais, revelam onde se esteve e para onde se vai, mostram quem somos, o que pensamos, como sentimos e desejamos. Por isso devemos fazer teatro, todos nós, para que saibamos quem somos, para descobrir quem poderemos vir a ser. Aquele que entra em cena para contar um episódio que ele ou ela terá vivido, é ao mesmo tempo aquele que foi e aquele que é, o narrador e o narrado. Pode, por isso, imaginar-se no futuro, para que possamos todos dizer eu, antes de nos juntarmos numa palavra mais bela, nós. O teatro é um espelho onde podemos nos ver a nós mesmos, nossos vícios e virtudes, disse Shakespeare. Podemos também transformar esse teatro num espelho mágico, como no Teatro do Oprimido, espelho que podemos invadir se não gostarmos da nossa imagem, que aí se mostra, e ao penetrá-lo, ensaiar modificações dessa imagem, fazê-la melhor mais ao nosso gosto. Nesse espelho, vemos o presente diante de nós, mas podemos também inventar o futuro dos nossos sonhos. Sabemos que o ato de transformar é em si transformador. Ao mudar nossa imagem, estaremos mudando a nós mesmos, para mudarmos depois o mundo. Teatro é arte e sempre foi arma. Hoje, para nós, mais do que nunca, lutando pela nossa sobrevivência cultural, o teatro é a arte que revela a nossa identidade e é a arma que a preserva. Sabemos que para resistir não basta dizer não. Desejar é preciso e é preciso sonhar. Não o sonho tecnicolorido da televisão, que substitui a dura realidade em preto e branco, mas o sonho que prepara uma nova realidade onde se busca unificar a humanidade, sim, mas não uniformizar os seres humanos. Nesta tarefa, o teatro pode ajudar. Hoje, o teatro é uma arte marcial. Muito obrigado. Unidas dos países de língua portuguesa e dos timorenses na reconstrução do mais novo país do planeta.